No restaurante Luz do Mar, em São Paulo, Helena Pereira, a bilionária CEO conhecida por suas decisões frias como gelo, sentava sozinha em sua mesa de canto habitual. Ela nunca notou os 4 homens que entraram pela porta naquela noite de sexta-feira. Eles não estavam ali para jantar, seus olhos fixos nela com uma raiva inconfundível, e se moviam com o tipo de tensão coletiva que precede a violência. Naquele momento, o garçom quieto Daniel Costa, um pai solteiro que enterrou seu passado há 3 anos, teve que fazer uma escolha. O que ele fez em seguida surpreendeu todos, incluindo ele mesmo. O brilho quente dos lustres lançava sombras suaves sobre as toalhas brancas no Luz do Mar. Sexta-feiras à noite traziam a multidão habitual, executivos celebrando negócios, casais vestidos para aniversários, vozes baixas sob o som suave de um samba jazz no piano. O restaurante ocupava o térreo de uma torre de vidro no centro da cidade. Suas janelas do chão ao teto ofereciam vistas das luzes da cidade começando a piscar enquanto a noite caía. Daniel Costa se movia entre as mesas com a eficiência quieta que o tornava quase invisível. Ele trabalhava no turno de jantar de sexta há 3 anos, das 19 horas às 23 horas, e conhecia o ritmo de cor. Encher copos de água antes que chegassem à metade. Retirar pratos pela direita. Sorrir educadamente, mas não se demorar. O emprego pagava o suficiente para cobrir o aluguel e as despesas da escola de sua filha, e permitia que ele pegasse Lia no programa pós-escola toda tarde antes do turno. Ele tinha 35 anos, mas parecia mais velho quando cansado. Ombros largos que mantinha ligeiramente curvados, cabelo castanho precisando de corte, barba que crescerá para parecer diferente do oficial barbeado que fora anos atrás. A maioria dos clientes nunca o olhava de verdade. Isso lhe convinha bem. Helena Pereira chegou exatamente às 20 horas, como sempre. Daniel a viu entregar o casaco a hostes e ir para a mesa 12 no canto distante. Ela vinha 2 vezes por semana, sempre sozinha, sempre em um terno escuro que parecia caro, mesmo de longe. Seu cabelo preto preso apertado, e se portava como alguém que aprenderá a não desperdiçar energia em movimentos desnecessários. Daniel a servirá talvez 20 vezes no último ano. Ela pedia com eficiência, comia rápido e deixava gorjetas generosas sem fazer contato visual. Ele apreciava que ela nunca tentasse conversa. Alguns clientes pareciam achar que garçons existiam para sessões de terapia ou flerte. Helena Pereira tratava a interação como uma transação, o que era a coisa mais respeitosa que podia fazer. Ele trouxe sua garrafa habitual de água com gás sem ser pedido. Ela olhou brevemente para cima, deu um pequeno aceno e voltou a atenção para o iPad apoiado contra o pequeno vaso de orquídeas brancas na mesa. Seus dedos se moviam pela tela com a intensidade focada que sugeria que o que lia não ia bem. Daniel voltou para a estação de serviço perto das portas da cozinha. Seu celular vibrou no bolso. Ele o tirou com cuidado, verificando se o Sr. Lourenço não observava do balcão de recepção. A mensagem era de sua filha. Pai, você pode vir para casa cedo hoje? Ele digitou rápido. O que houve? Nada, só sinto sua falta. Daniel sentiu o aperto familiar no peito. Lia tinha 7 anos agora, velha o suficiente para entender que ele trabalhava à noite, mas jovem o suficiente para ainda querer que ele estivesse em casa para histórias de ninar. Ele olhou o relógio acima do bar. 3 horas restantes no turno. Estarei em casa às 23h30. Te amo. Te amo também. Ele guardou o celular de volta no bolso e pegou a bandeja de aperitivos esperando sob a lâmpada de aquecimento. Mesa 7. Um grupo de advogados celebrando algo, suas risadas ficando mais altas a cada rodada de drinks. Ele entregou o bobó de camarão com o mesmo sorriso educado que aperfeiçoara. Então recuou antes que o puxassem para a conversa. A porta da frente se abriu. A atenção de Daniel mudou automaticamente. Parte do trabalho era rastrear novas chegadas, antecipando quem precisaria de menus, quem iria direto para o bar. 4 homens entraram. Eles não estavam vestidos para o Luz do Mar. Jeans e jaquetas de trabalho, um deles com um casaco surrado de pintor com manchas de tinta nas mangas. A hoste se aproximou com seu sorriso profissional, mas algo na linguagem corporal deles fez Daniel parar. Eles não olhavam para ela. Seus olhos varriam a sala de jantar como se procurassem algo específico. Um deles, o mais alto com cabelo grisalho e mandíbula dura, avistou a mesa de Helena Pereira, e sua expressão mudou para algo afiado e frio. Daniel sentiu uma sensação familiar subir pela espinha. Era o mesmo alerta que tinha em Patrulha,
O instinto que separava chamadas rotineiras de situações prestes a virar perigosas. Ele tentará enterrar esse instinto quando deixou a polícia há 3 anos, mas aparentemente não fora embora. Os 4 homens passaram pela hoste sem esperar para serem sentados. Eles pegaram uma mesa perto da de Helena, 4 cadeiras arranhando alto contra o chão. Outros clientes olharam com leve irritação. Os homens não abriram os menus. Eles só sentaram ali. 3 deles virados para a direção de Helena, vozes baixas e tensas. Daniel pegou um jarro de água e se aproximou, usando a desculpa de encher copos em uma mesa próxima. Ele manteve os movimentos casuais, mas se posicionou onde podia ouvir fragmentos da conversa. É ela, o alto com cabelo grisalho. Sua voz carregava uma borda de raiva mal controlada. Pereira Ventians. É a CEO. Tem certeza? Outro homem mais jovem com energia nervosa nas mãos. Memorizei o rosto dela das notícias. É Helena Pereira. O terceiro homem se inclinou para a frente. Então, o que fazemos? Só sentamos aqui? Vamos fazer ela saber. Vamos fazer ela ver o que suas decisões custaram. Daniel apertou o jarro de água. Ele olhou para Helena. Ela ainda focada na tela, completamente alheia. A iluminação suave a fazia parecer quase frágil apesar da severidade de sua expressão, como alguém que aprenderá a se blindar contra um mundo que seguia batendo de volta. Ele precisava pensar. Esses homens não estavam ali para jantar. Sua energia era toda errada. O tipo de tensão coletiva que precede violência. Mas o que ele podia fazer? Chamar o Sr. Lourenço? Expulsá-los baseado em um pressentimento? Eles não tinham feito nada ainda, exceto que Daniel vira isso antes. A calmaria antes da tempestade. A forma como homens raivosos ganham coragem uns dos outros até alguém dar o primeiro passo. E então o alto, o líder, olhou diretamente para Daniel. Seus olhos se encontraram por 2 segundos. Algo piscou no rosto do homem. Reconhecimento. O coração de Daniel acelerou. Ele desviou o olhar e voltou para a cozinha, mente correndo. Ele os lembrava agora. Uma briga de bar em um lugar chamado Rosinha no sul da cidade, 5 anos atrás. Daniel fora o primeiro na cena como oficial de patrulha. Separou antes que alguém se machucasse sério. Eles todos foram presos, passaram uma noite na cadeia, pagaram multas. Nada maior. Mas o alto Marcos, era o nome dele, olhara para Daniel durante a ficha e dissera algo. Eu não esqueço rostos, oficial Costa. Daniel se forçou a respirar normalmente. Talvez Marcos não o reconhecera. Cabelo diferente, a barba 15 quilos mais pesado. Mas mesmo se Marcos se lembrasse, isso não era sobre Daniel. Isso era sobre Helena Pereira. Um dos 4 homens se levantou. O mais jovem, energia nervosa mal contida. Ele caminhou para a mesa de Helena. O corpo de Daniel se moveu antes que sua mente acompanhasse. Ele cruzou a sala de jantar, interceptando o homem 3 passos antes de chegar a Helena. Senhor, posso ajudar com algo? Daniel manteve a voz leve e profissional, mas se posicionou diretamente no caminho do homem. O homem parou. De perto, Daniel via o desespero em seus olhos, o tipo que vem de muitas noites sem sono. Preciso falar com ela. Se quiser falar com outra cliente, posso passar a mensagem. Daniel não se moveu de lado. Só saia do meu caminho. Helena olhou do iPad, finalmente notando o confronto. Sua expressão mudou de confusão para algo mais guardado. Marcos se levantou da mesa. Os outros 2 seguiram. Daniel sentiu a situação se cristalizando em algo que não podia ignorar. 4 contra 1. Uma sala cheia de civis. Uma mulher que não tinha ideia de que estava em perigo. Todo seu treinamento dizia para desescalar, criar distância. Mas não havia reforço ali. Só ele. Um jarro de água ainda na mão. E 3 anos de ferrugem em habilidades que tentará esquecer. Marcos caminhou até lá. E agora Daniel via o reconhecimento se assentando fully no rosto do homem. Espera, eu te conheço. Daniel encontrou seus olhos. Não adiantava mentir. Vocês deviam voltar para a mesa. Você é aquele policial, Costa. Daniel Costa. A voz de Marcos subiu ligeiramente. Você nos prendeu, no bar Rosinha, 5 anos atrás. Os outros homens olharam Daniel com nova atenção. O jovem deu um passo atrás, de repente incerto. Mas Marcos se aproximou. Mundo pequeno, Marcos disse. Seu tom carregava algo entre surpresa e amargura. Agora você é garçom. O que aconteceu? Te demitiram? Daniel não respondeu. Ele sentia os olhos de Helena nele, calculando, tentando entender o que acontecia. Eu te fiz uma pergunta. A voz de Marcos endureceu.
Eu saí da força. Daniel manteve o tom neutro. Agora estou pedindo que se sentem ou saiam do restaurante. Estão perturbando os outros clientes. Perturbando? Um dos outros homens riu amargamente. Isso é rico. Sabe o que é perturbador? Perder o emprego porque uma bilionária tira o dinheiro da sua fábrica. 200 pessoas desempregadas. Mas claro, nós somos o problema porque estamos um pouco altos. Helena se levantou da mesa. O que é isso? Marcos virou para encará-la fully. Você nem sabe, né? Pereira Ventures? Você tirou o investimento da fábrica Moreira 8 meses atrás. Lembra dessa decisão? A expressão de Helena permaneceu controlada, mas Daniel viu a leve tensão em seus ombros. Isso é negócio. O projeto não era rentável. Negócio. A voz de Marcos pingava desprezo. Você senta aqui no seu terno de R$5. 000. Comendo refeições que custam mais que meu auxílio-desemprego semanal, e chama de negócio? O jovem homem encontrou coragem de novo. Minha esposa me deixou porque eu não podia pagar a prestação. Quer chamar isso de negócio também? Daniel ergueu a mão ligeiramente, um gesto calmante. Eu entendo que estão bravos, mas aqui não é o lugar. Marcos olhou para ele com algo como pena. Você entende? Agora você recebe ordens de gente como ela. Acha mesmo que entende? Por um breve momento, Daniel se perguntou se Marcos estava certo. Talvez ele não entendesse. Talvez tivesse tomado o caminho fácil, se escondendo nesse emprego em vez de enfrentar o mundo que o quebrara. Mas então viu a mão de Helena tremendo ligeiramente enquanto segurava o iPad. E lembrou porque saíra da polícia em primeiro lugar. Estava cansado de ver gente se machucar. A voz de Daniel baixou, despida do tom educado de garçom. Saiu com a autoridade que carregara por 8 anos de farda. Se quiserem falar, podemos fazer isso do jeito certo. Mas precisam se afastar da mesa dela agora. A palavra pairou no ar entre eles. Algo na postura de Daniel mudará sem ele querer. Ombros retos, peso centrado. Mãos relaxadas mas prontas. A memória muscular de um homem que sabia lidar com conflito. Marcos o estudou por um longo momento e então acenou uma vez. Tá bom, Costa, vamos falar. Daniel gesticulou para o fundo do restaurante. Tem um pátio lá atrás. Podemos falar lá sem perturbar ninguém. A sala de jantar ficará quieta. Outros clientes observavam com a imobilidade cuidadosa de gente tentando não se envolver. Helena permaneceu de pé perto da mesa. Sua expressão indecifrável. Daniel pegou o olho de Sara, outra garçonete no salão. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para a cozinha, seu sinal silencioso para problema. Ela deu um aceno quase imperceptível e se moveu para o fundo para alertar o gerente. O pátio era tecnicamente uma área de serviço. Um quadrado de concreto cercado por paredes de tijolo onde a equipe vinha pegar ar entre as corridas. Algumas cadeiras de metal espalhadas ao redor de uma mesa que alguém arrastara meses atrás. Luzes de corda penduradas no alto. Metade queimada. O ar fresco da noite carregava o cheiro de gordura das saídas da cozinha. Daniel segurou a porta aberta enquanto os 4 homens saíam. O jovem seguia olhando para trás para o salão como se já se arrependesse. Os outros 2, um construído como um zagueiro, o outro magro com mãos calejadas, se moviam com a cautela cansada de homens que aprenderam a esperar problema. Marcos foi o último a sair. Ele parou na frente de Daniel. Você quer mesmo nos ajudar ou só tá protegendo seus clientes ricos? Daniel encontrou seu olhar. Quero impedir que isso piore. Tarde demais para isso. Já tá pior. Faz 8 meses. A porta fechou atrás deles, abafando o barulho do restaurante. Ali fora, os sons da cidade tomavam conta. Tráfego distante. Uma sirene a vários quarteirões. O zumbido de unidades de ar-condicionado. Daniel puxou uma das cadeiras de metal. Sentem se quiserem. Posso pegar café, água, o que precisarem. A gente não precisa de café. Marcos ficou de pé, braços cruzados. A gente precisa que aquela mulher lá dentro entenda o que ela fez. O jovem nervoso finalmente falou. Sou João. João Torres. Trabalhei na fábrica Moreira por 12 anos. Era soldador. Me colocavam nas peças especiais, os pedidos customizados que precisavam de precisão. Tinha orgulho desse trabalho. Daniel via o cansaço esculpido no rosto de João. O tipo que vem de meses de desemprego e vergonha. O zagueiro sentou pesado. Carlos Mendes. Eu consertava as máquinas quando quebravam. 20 anos naquela fábrica. O magro com mãos calejadas permaneceu de pé. Raiz Santos. Eu gerenciava o terceiro turno.
52 pessoas sob minha supervisão. Daniel absorveu essa informação. Esses não eram criminosos de carreira. Eram trabalhadores que foram esvaziados pela circunstância. Marcos apontou para Daniel. E você? Lembra de nos prender? Lembro. Vocês foram profissionais sobre isso. Não nos maltratou. Não falou de cima. É a única razão de estarmos aqui falando em vez de fazer uma cena de verdade. A expressão de Marcos escureceu. Mas não pense que isso significa que confiamos em você. Você ainda trabalha pra gente como ela. Rai falou baixinho. Se estamos sentados aqui, merecemos saber com quem falamos. O que aconteceu com você? Por que saiu da força? Daniel olhou para os 4. Parte dele queria desviar, manter o passado enterrado, mas outra parte estava cansada de esconder. Eu era da unidade de intervenção comunitária, ele disse. Lidávamos com situações onde alguém precisava desescalar antes da violência acontecer. Achava que era bom nisso. Ele encontrou seus olhos. Então fui chamado para uma briga doméstica. Marido bebendo. Esposa assustada. Falei com ele. Achei que o acalmei. Então saí. O ar da noite parecia mais frio. Daniel via tudo de novo. A casa pequena. Os olhos da mulher pedindo para não ir, sua própria confiança de que lidara. 2 horas depois, ela estava no hospital com 3 costelas quebradas e mandíbula fraturada. Ele esperou eu sair. As mãos de Daniel estavam planas na mesa. Não pude confiar no meu julgamento depois disso, então entreguei o distintivo. O silêncio que seguiu pareceu compreensão. Marcos finalmente sentou. Então você entende? Como é perder a coisa em que era bom? Entendo. João se inclinou para a frente. Minha esposa me deixou há 3 meses, levou nosso filho. Toda manhã eu levantava, vestia a roupa de trabalho, fingia que ia pro emprego. Dirigia para a biblioteca e preenchia currículos por 8 horas. Depois voltava para casa como se tivesse trabalhado. Carlos balançou a cabeça. Minha filha teve que trancar a faculdade. Trabalha no supermercado agora. Ela diz que tá tudo bem, mas vejo como ela me olha como se eu tivesse quebrado uma promessa. As mãos calejadas de Raí estavam entrelaçadas. Quando a moreira fechou, as 52 pessoas do meu turno me perguntaram o que fazer em seguida. Confiavam em mim para ter respostas. Ele olhou para Daniel. Eu não tinha nenhuma. Daniel sentiu o peso de suas histórias. Isso era o que Helena Pereira não via da sua mesa de canto. O custo humano de decisões de negócio. Esses homens construíram identidades ao redor de trabalho que não existia mais. Eu entendo por que estão bravos, Daniel disse. Mas ir atrás de Helena Pereira não vai consertar nada. O maxilar de Marcos apertou. Então a gente só aceita? Não, mas tem diferença entre fazer ela ouvir e fazer dela um alvo. Vocês vieram aqui prontos para intimidá-la. Isso não ajuda. João se levantou. A gente não ameaçou ninguém. Só queríamos que ela nos visse. Vocês queriam mais que isso, Daniel disse baixinho. E eu entendo o impulso. Mas não ajuda. A porta do restaurante se abriu. Helena Pereira saiu para o pátio. Daniel se levantou imediatamente. Senhora Pereira, volte para dentro. Ela o ignorou, atenção fixa nos 4 homens. Ouvi parte da conversa de vocês. Fábrica Moreira. Lembro dessa decisão. Marcos se levantou devagar. Os outros 3 fizeram o mesmo. A voz de Helena permaneceu firme. Tiramos o investimento porque a fábrica perdia dinheiro. Isso é realidade de negócio. Realidade de negócio. A voz de João rachou. Você segue usando essa frase como se te absolvesse. Estou em fatos. Carlos deu um passo à frente. Aqui vai um fato. 200 pessoas perderam empregos. Não porque não trabalhavam duro. Porque você decidiu que os números não pareciam bons o suficiente. A expressão de Helena permaneceu composta, mas Daniel via tensão em seus ombros. Ela não estava acostumada a ser confrontada assim. Você já foi à fábrica? Raí perguntou baixinho. Antes de tirar o dinheiro. Já conheceu as pessoas trabalhando lá? Isso não é como investimento funciona. Revisamos dados, projeções. Então não, Raí interrompeu. Você nunca nos encontrou. Éramos só dados para você. Algo piscou no rosto de Helena. Talvez a primeira rachadura na armadura. Se eu visitasse toda a propriedade de investimento, nunca teria tempo para gerir minha empresa. Mas é esse o ponto, Marcos disse. Você gerencia uma empresa. A gente tinha vidas. E você tratou nossas vidas como descartáveis. Daniel se moveu entre eles. Senhora Pereira, por que veio aqui? Ela olhou para ele e pela primeira vez desde que começou a servi-la, ele viu incerteza em seus olhos.
Porque o garçom que me serviu água por um ano revelou que era policial, ela disse. Porque 4 homens apareceram dizendo que minhas decisões destruíram suas vidas. Porque nada nessa noite faz sentido. O que faz sentido? Marcos disse. É você finalmente ver as consequências de suas escolhas? Helena virou para encará-lo. E o que vocês planejavam fazer antes desse homem parar vocês? A pergunta pairou no ar. Marcos abriu a boca e então fechou. Só queríamos falar, João finalmente disse. Vocês queriam me intimidar, Helena corrigiu. 4 homens se aproximando de uma mulher jantando sozinha. Vocês sabiam exatamente como isso se sentiria. A expressão de Marcos endureceu. Bom, você devia saber como é ter sua segurança tirada. Daniel se moveu entre eles de novo. Chega, Marcos. Vocês disseram que queriam falar. Então falem. Digam o que precisam. O que eu preciso? A voz de Marcos subiu. Preciso do meu emprego de volta. Preciso olhar minha esposa nos olhos. Preciso não acordar às 3 da manhã me preocupando como pagar a prestação. Preciso colocar minha filha de volta na faculdade, Carlos acrescentou. A voz de João era pouco acima de um sussurro. Preciso parar de fingir. Raí não disse nada, mas a dor em seus olhos falava volumes. Helena ficou muito parada, processando isso. Então algo em sua expressão mudou. Não muito, mas o suficiente para Daniel notar. Um amolecimento nos olhos. Uma leve queda nos ombros. Eu não sabia, ela disse finalmente. Marcos riu amargamente. Isso devia melhorar as coisas. Não, é para ser a verdade. A compostura de Helena rachou ligeiramente. Eu sento em reuniões e reviso planilhas e tomo decisões que parecem lógicas no papel. Não penso nas pessoas atrás dos números porque se pensasse, nunca conseguiria tomar escolhas duras. É o que digo a mim mesma. Ela olhou para Daniel. Você perguntou por que vim aqui. Passo a maior parte do tempo com gente que ou quer algo de mim ou tem medo de mim. É solitário. E quando você se colocou entre mim e esses homens, não fez por dinheiro ou porque sou sua chefe. Fez porque achou certo. Não vejo isso há muito tempo. As palavras pareceram surpreendê-la tanto quanto a todos. Antes que alguém respondesse, a porta do pátio se abriu. Senhor Lourenço saiu, expressão tensa com preocupação. Ele estava no 50S, impecavelmente vestido, irradiando a autoridade de alguém que gerencia um lugar onde erros não são tolerados. Daniel, o que está acontecendo aqui? Seus olhos absorveram a cena. Os 4 homens. Helena, atenção. Daniel sentiu o estômago cair. Esse era o momento em que seria demitido. Houve uma situação, Daniel disse com cuidado. Trouxe para fora para lidar quieto. Senhora Pereira, tá tudo bem? Devo chamar a polícia? A palavra polícia fez os 4 homens tensos. Até o bravado de Marcos fraquejou. Helena olhou para os 4 homens. Então para Daniel. Quando falou, sua voz carregava autoridade. Sem polícia. Esses homens e eu estamos conversando. Daniel tá ajudando a facilitar. Senhor Lourenço piscou. Senhora Pereira, acho mesmo que... Eu disse sem polícia. Sua voz de CEO retornará. É só isso. Senhor Lourenço olhou para Daniel. Você devia estar no salão. Temos clientes esperando. Daniel fica, Helena disse. Não terminamos. A expressão de Senhor Lourenço sugeria que toda a situação lhe dava enxaqueca. Com todo o respeito, isso é altamente irregular, o que tenho certeza que pode ser coberto pelos outros funcionários por mais uns minutos, Helena disse firmemente. Senhor Lourenço deu a todos um olhar mais desaprovador antes de recuar. A porta clicou fechada. Daniel sabia que tinham talvez 10 minutos antes do gerente voltar. Precisamos resolver isso agora, ele disse, olhando para Marcos e seus companheiros. Vocês vieram bravos. Tinham todo o direito. Mas agora precisam decidir o que querem de verdade. Vingança ou um caminho para frente. Então virou para Helena. E você precisa decidir se está disposta a ver esses homens como pessoas em vez de problemas. As luzes de corda no alto lançavam sombras irregulares. Em algum lugar distante, uma sirene sumiu. Helena quebrou o silêncio. Não posso dar os empregos de volta. A fábrica Moreira está fechada. Essa decisão é final. A expressão de Marcos escureceu, mas ela ergueu a mão. Mas a Pereira Ventures tem um programa de desenvolvimento de mão de obra. Treinamos gente para novas indústrias, ajudamos na transição para setores crescentes. Se estiverem dispostos a se requalificar, posso colocá-los no programa. Cobre mensalidade e dá uma bolsa durante o treinamento. João olhou cético. Que tipo de treinamento?
Instalação de energia renovável, manufatura avançada, gestão de logística. Depende do background e do que está disponível. Por que faria isso? Carlos perguntou. Helena encontrou seus olhos. Porque essa noite alguém me lembrou que atrás de toda decisão de negócio há seres humanos e porque fazer essa oferta me custa menos que viver sabendo que podia ajudar e escolhi não. As 52 pessoas do meu turno. Podem entrar também? Raí perguntou baixinho. Sim. Marcos ainda parecia cético, braços cruzados, mas Daniel via algo mudando em sua expressão. Não confiança exatamente, mas talvez o início de esperança lutando contra a amargura. E o que você ganha com isso? Marcos perguntou. Helena sorriu sem calor. Consigo dormir à noite. Isso vale algo. Os 4 homens trocaram olhares. Daniel ficou quieto, deixando processarem. Finalmente João acenou. Tá bom, vou tentar. Carlos seguiu. Eu também. Raí simplesmente disse. Sim. Todos os olhos viraram para Marcos. Ele ficou em silêncio por um longo momento, maxilar apertado. Então seus ombros caíram ligeiramente. Tá bom, mas quero por escrito. Vocês terão uma oferta formal até segunda, Helena disse. A tensão que preenchera o pátio finalmente começou a aliviar. Não era a resolução perfeita. Muito dano fora feito para isso. Mas era algo, um acordo frágil construído em exaustão e esperança fina. Marcos deu um passo para Daniel e estendeu a mão. Você é gente boa, Costa. Daniel apertou sua mão. Preciso voltar para dentro antes que meu chefe me demita. Os 4 homens foram para a saída. Enquanto saíam, João parou e olhou para Helena. Obrigado, ele disse. Sei que não precisava fazer isso. Helena acenou uma vez. Então eles se foram. Daniel e Helena ficaram sozinhos no pátio. O som do restaurante filtrava pela porta, pratos tilintando, conversa abafada. O ritmo normal de uma noite que fora tudo menos normal. Você podia ter chamado a polícia, Helena disse. Por que não? Porque viu o que acontece quando trata gente desesperada como criminosos. Não conserta nada. É por isso que saiu da força. Saí porque parei de confiar em mim mesmo. Helena o estudou com curiosidade aberta. Mas essa noite você confiou. Entrou ou acalmou eles. São ações de alguém que sabe o que faz ou alguém que teve sorte. Não acho que sorte teve muito a ver. Ela pegou o celular. Daniel Costa é seu nome? Sim. O garçom que na verdade é negociador de crises. Ex-negociador de crises. Garçom atual que tá prestes a perder até esse emprego. Vou falar com o Sr. Lourenço. Garantir que ele entenda o que aconteceu. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Ela se moveu para a porta, então parou. Você disse que falhou. Aquela mulher que se machucou. Acha que isso te faz um fracasso? Daniel não respondeu de imediato. Acho que significa que não era tão bom quanto pensava, ele disse finalmente. Ou talvez signifique que você era humano. Talvez o real fracasso seria parar de tentar de vez. Ela abriu a porta. Obrigada por essa noite, por me mostrar algo que esqueci. O quê? Que é possível se importar com gente que não conhece. Ela voltou para dentro. Daniel ficou sozinho por um momento, deixando a adrenalina drenar. Suas mãos estavam firmes agora. Sua respiração regular. Por 3 anos, ele se escondera. Essa noite, tudo aquilo voltará correndo. E pela primeira vez desde que entregará o distintivo não se sentia um fracasso. Sentia-se ele mesmo. Daniel checou a hora. 21h45. Ele mandou mensagem para Lia. Vou para casa logo. Tive uma noite interessante. Te amo. Então voltou para dentro para enfrentar as consequências que esperavam. Mas quando passou pela porta encontrou Helena perto do balcão de recepção, falando em tons baixos com o Sr. Lourenço. A expressão do gerente mudará de raiva para algo mais próximo de compreensão. Helena pegou o olho de Daniel e deu um pequeno aceno antes de pegar o casaco. Ela parou na porta e olhou para ele mais uma vez. Havia algo diferente em sua expressão agora. Não exatamente calor, mas talvez o início dele. Então ela se foi na noite. Sr. Lourenço se aproximou de Daniel. Meu escritório agora. No escritório apertado que cheirava a papel velho e café, Sr. Lourenço gesticulou para a cadeira. Daniel sentou. Senhora Pereira explicou a situação. O gerente disse, 4 homens vieram confrontá-la. Você os levou para fora para evitar cena. É preciso? Sim, senhor. Sr. Lourenço tirou os óculos e esfregou os olhos. Eu devia te demitir. Sair das mesas, levar homens agressivos pro pátio. Qualquer uma dessas coisas normalmente seria motivo para demissão.
Daniel acenou aceitando. Mas não vou. Senhor Lourenço colocou os óculos de volta. Senhora Pereira disse que você potencialmente evitou uma situação violenta. Ela também disse que se eu te demitisse, pararia de vir aqui e ela é uma das nossas melhores clientes. As palavras caíram desconfortáveis. Daniel não queria manter o emprego por alavanca econômica. Agradeço, Daniel disse com cuidado. Mas se precisar me mandar embora, entendo. Gerencio restaurantes há 30 anos. Sei a diferença entre alguém causando problemas e alguém resolvendo. Senhor Lourenço se inclinou para a frente. Senhora Pereira mencionou que você era policial, unidade de intervenção comunitária, e saiu para virar garçom. Daniel dera a verdade a Marcos mais cedo. Devia ao chefe ao menos alguma versão. Cometi um erro no trabalho. Alguém se machucou porque não agi rápido o suficiente. Não pude confiar no meu julgamento depois disso. Mas essa noite você confiou. Essa noite não tive escolha. A gente sempre tem escolhas. Você escolheu se envolver. O gerente se levantou. Volte pro salão. Ainda temos 1 hora. E Daniel, da próxima vez. E espero que não haja próxima, você me chama primeiro. Entendido. Entendido. Daniel saiu se sentindo o ódio mais leve. Ele limpou a mesa de Helena, notando a refeição pela metade e gorjeta generosa em dinheiro. O resto do turno passou no ritmo familiar, limpando mesas, enchendo saleiros, contando gorjetas enquanto Sara reclamava de uma mesa que ficara tempo demais. Às 23h15, seus pés doíam, mas sua mente estava mais clara que em meses. Caminhando pro carro no estacionamento, Daniel checou o celular. Uma foto de Lia, um desenho de bonecos palito com "Te amo, pai", escrito em giz de cera, e outra mensagem de número desconhecido. É Helena Pereira. Senhor Lourenço me deu seu contato. Gostaria de falar com você quando tiver tempo. Sem pressão, mas tem uma proposta que pode te interessar. Daniel encarou a mensagem. Parte dele queria ignorar, manter a vida simples, mas outra parte estava curiosa. Ele respondeu: "Estou livre amanhã à tarde se der." A resposta veio imediatamente. 14 horas. Manda o endereço. Daniel dirigiu para casa pelas ruas vazias, mente ainda revivendo os eventos da noite. Quando abriu a porta do apartamento, Dona Patrícia da frente estava dormindo no sofá com uma novela brasileira tocando baixinho na TV. Ela estava no 60S, professora aposentada que cuidava de Lia há 3 anos. Daniel tocou gentilmente seu ombro. Ela acordou imediatamente, alerta apesar da hora. Como foi Lia? Daniel perguntou. Perfeita como sempre. Fez lição. Jantamos. Foi pra cama às 20h30. Dona Patrícia juntou suas coisas. Como foi sua noite? Daniel pensou na pergunta. Complicada? Mas ok. Complicada pode ser boa às vezes. Significa que as coisas estão mudando. Depois que ela saiu, Daniel olhou para Lia. Ela dormia no quartinho, cercada de bichos de pelúcia e livros. Seu cabelo escuro espalhado no travesseiro. Uma mão enrolada perto do rosto. Parecia pacífica de um jeito que fazia seu peito doer. Ele puxou o cobertor ligeiramente e beijou sua testa. Ela se mexeu, mas não acordou. No seu quarto, Daniel sentou na beira da cama. Por 3 anos, se convencera de que recuar era a escolha certa, que evitar situações onde seu julgamento importava era mais seguro para todos. Mas essa noite o lembrou de algo que esquecera. Às vezes fazer nada era mais perigoso que fazer algo. Ele deitou, mas o sono não veio fácil. Sua mente voltava para a mensagem de Helena. Que tipo de proposta uma CEO teria para um garçom? Na manhã seguinte, Daniel fez panquecas enquanto Lia contava sobre o desenho que fizera. Uma família de 3 com um filho e uma casa e flores por todo lado. Ela não mencionava que a família só tinha 2 pessoas na vida real, só ela e ele. Sempre desenhava 3. Podemos ir pro parque? Lia perguntou depois do almoço. Tenho uma reunião primeiro. Uma reunião no sábado. Alguém quer falar comigo sobre algo. Não demora. Eles passaram a manhã juntos, fácil e confortável. Mas enquanto 13h30 se aproximava, Daniel sentia a ansiedade crescendo. Deixou Lia com Dona Patrícia e dirigiu pro centro. O endereço que Helena mandou levava a um prédio de escritórios, vidro e aço subindo 20 andares. Pereira Ventures ocupava todo o 15º andar. Daniel deu seu nome à recepcionista e foi dirigido para esperar em uma área com cadeiras de couro e arte abstrata que provavelmente custava mais que seu carro. Helena apareceu 10 minutos depois, vestida mais casual que no restaurante, mas ainda projetando autoridade.
Jeans escuros, suéter cinza, cabelo solto nos ombros. Parecia mais jovem assim, menos CEO e mais pessoa. Obrigada por vir, ela disse, apertando sua mão. Meu escritório é por aqui. Ele a seguiu por um labirinto de cubículos e salas de conferência com paredes de vidro. Seu escritório ficava no canto com janelas com vista para a cidade. A mesa estava limpa exceto por um laptop e uma moldura de foto única. Daniel mal via o que parecia uma foto de família, embora não visse detalhes. Helena gesticulou para uma cadeira do outro lado da mesa, mas então se moveu para sentar ao lado dele em vez de atrás, criando igualdade em vez de hierarquia. Pensei sobre ontem à noite, Helena disse. Sobre como você lidou com a situação. Como viu 4 homens bravos e não viu só ameaça. Viu gente machucada. Isso é o que fui treinado para fazer. A maioria não tem esse treinamento, e menos ainda escolheria usá-lo por salário mínimo. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Quero te oferecer um emprego. Daniel esperara isso, mas ouvir ainda parecia surreal. Tenho um emprego. Você tem um emprego que subutiliza suas habilidades. Ofereço uma posição como gerente de relações comunitárias na Pereira Ventures. Seu papel seria a interface entre nossos investimentos e as comunidades que afetam. Ser a pessoa que vê o impacto humano de nossas decisões de negócio antes delas serem tomadas. Daniel sentiu o pulso acelerar. Não sou qualificado para isso. Não tenho diploma em administração. Não sei nada de estrutura corporativa. Você é qualificado porque sabe ouvir, sabe desescalar, sabe ver gente em vez de problemas. Helena puxou uma pasta da gaveta da mesa. Isso é a descrição do cargo e pacote de compensação. Leve para casa. Pense. Sem pressão. Daniel abriu a pasta. O salário fez seu estômago cair. Era mais que o triplo do que ganhava no restaurante, o suficiente para mudar para um apartamento melhor, poupar pro colégio de Lia, parar de se preocupar com toda despesa inesperada. Mas o número também o aterrorizava. Isso não era só mudança de emprego. Era voltar pro mundo onde suas decisões importavam, onde podia falhar de novo. Por que eu? Ele perguntou. Podia contratar alguém com experiência real. Porque ontem à noite, quando 4 homens apareceram prontos para causar dano, você não chamou segurança ou se escondeu. Avançou e falou com eles como seres humanos. Isso não se ensina. É caráter. Daniel fechou a pasta, mente correndo. Posso te perguntar algo? Ontem no pátio quando ofereceu o programa de treinamento para os homens. Era algo planejado ou inventou? Helena sorriu ligeiramente. Ambos. O programa existe. Temos há 2 anos, mas nunca pensei em oferecer para os da Moreira até aquele momento. Você me fez vê-los diferente. E é isso que quer que eu faça? Fazer você ver gente diferente? Quero que garanta que não criemos mais gente como Marcos e João Torres. Gente que se sente invisível e desesperada porque não nos demos ao trabalho de considerá-los. Era convincente. Mais que convincente, era tudo que Daniel achava ter perdido quando saiu da polícia. Uma chance de ajudar gente, usar suas habilidades para algo significativo. Mas e se falhasse de novo? E se seu julgamento ainda estivesse quebrado? Helena pareceu ler sua hesitação. Sei que tá com medo. Ontem você contou para os homens sobre a mulher que se machucou. Essa falha te define. Devia me definir. Cometi um erro com consequências reais. E aprendeu com ele. Isso te faz exatamente o tipo de pessoa que preciso. Alguém que entende que decisões têm peso. Ela se levantou. Leve o fim de semana. Pense. Ligue segunda com sua resposta. Daniel se levantou também, pasta na mão. E se eu disser não? Então respeito sua decisão e continuo indo no Luz do Mar 2 vezes por semana. Caminhando de volta pelo escritório, Daniel notou gente trabalhando mesmo no sábado à tarde. Profissionais jovens construindo carreiras em um mundo do qual ele deliberadamente ficará longe. No elevador descendo, olhou a pasta de novo. A descrição do cargo incluía frases como engajamento de stakeholders e ligação comunitária, linguagem corporativa que parecia estrangeira, mas por baixo era pedir que fizesse o que fizera ontem. Ver gente ouvi-los, ajudá-los a se sentirem ouvidos. Daniel dirigiu para casa devagar, pegando o caminho longo por bairros que patrulhava antes. A cidade parecia diferente à luz do dia, menos perigosa, mais complicada. Em casa, Lia coloria na mesa da cozinha. Ela olhou quando ele entrou, o rosto iluminando. Pai, você voltou cedo. Ele a pegou e girou. Ela estava ficando grande demais agora, quase pesada para levantar, mas ainda ria do mesmo jeito.
Tive uma reunião, Daniel disse, colocando-a no chão. Como tá seu sábado? Bom. Dona Patrícia fez panquecas de novo. Podemos ir pro parque agora? Absolutamente. Eles passaram a tarde no playground a 3 quarteirões. Daniel a empurrou no balanço enquanto ela gritava mais alto e ria pro céu. Outros pais sentados em bancos, rolando celulares ou batendo papo. Rotinas normais de sábado, o tipo de felicidade simples que Daniel lutara para construir. Mas enquanto via Lia escalar o trepa-trepa, sem medo e confiante, se perguntou se jogar seguro era mesmo melhor para ela. Que lição ensinava se escondendo de desafios, deixando uma falha definir tudo? Naquela noite, depois de Lia ir para a cama, Daniel sentou na mesa da cozinha com a pasta de Helena. Leu a descrição do cargo com cuidado, então olhou o pacote de compensação de novo. O salário mudaria tudo, mas mais que o dinheiro, o trabalho em si chamava algo que tentará enterrar. Pensou em Marcos e João e Carlos e Raí. 4 homens que vieram procurando vingança e saíram com esperança. Essa transformação não aconteceu por dinheiro ou programas. Aconteceu porque alguém tomou tempo para ouvir. E se pudesse fazer isso como emprego? E se pudesse ser a pessoa que fica entre decisões de negócio e consequências humanas? Daniel pensou no que Helena dissera. Talvez o real fracasso seria parar de tentar de vez. Por 3 anos deixou uma falha defini-lo. Convencera-se de que recuar era nobre, que evitar responsabilidade era seguro. Mas talvez o real fracasso fosse deixar essa falha pará-lo de tentar de novo. Pegou o celular e olhou o desenho de Lia de ontem, a família Palito de 3. Ela sempre desenhava 3, mesmo sendo só os 2. Talvez ela soubesse algo que ele esquecera. Que famílias podem crescer? Que a vida pode se expandir além das paredes que você constrói ao redor de si. Daniel digitou uma mensagem para Helena. Não preciso do fim de semana. Minha resposta é sim. Ele enviou antes de mudar de ideia. A resposta veio 5 minutos depois. Bem-vindo a Pereira Ventures. Discutimos detalhes segunda. E Daniel, obrigada. Daniel largou o celular e olhou ao redor do apartamento pequeno. Os móveis eram de segunda mão. As paredes precisavam de pintura. A geladeira fazia ruídos estranhos, mas era seguro. Era estável. Era a vida que construíra jogando seguro. A partir de segunda, isso mudaria. Ele voltaria para o mundo onde decisões importam, onde seu julgamento seria testado, onde podia falhar de novo. Mas também caminharia para algo que perderá há 3 anos. A sensação de que sua vida tinha propósito além de só sobreviver. As luzes da cidade brilhavam pela janela. Em algum lugar lá fora, gente lutava com problemas que ele ainda não via. Mas logo estaria em posição para ajudá-los, garantir que suas vozes fossem ouvidas antes de chegarem ao ponto de desespero. No quarto dela, Lia se mexeu e chamou baixinho. Daniel foi até ela, ajeitou o cobertor ao redor, sussurrou que estava ali. Ela se acomodou de volta no sono, confiando completamente que o pai a manteria segura. Essa confiança o aterrorizava. Mas também o lembrava porque não podia continuar se escondendo. Segunda traria novos desafios, novas responsabilidades, novas chances de falhar. Mas também traria novas oportunidades de ajudar gente, usar as habilidades que receberá para algo que importava. Daniel olhou o desenho de Lia mais uma vez. A família de 3, o sol, a casa, as flores. Talvez ela estivesse desenhando o futuro, não o passado. Talvez estivesse mostrando o que poderia ser se ele fosse corajoso o suficiente para tentar. Ele apagou a luz e ficou na porta por um momento, vendo ela respirar no escuro. Amanhã era domingo. Passaria com ela, saboreando essas últimas horas da vida simples que construíra. Segunda, tudo mudaria. Mas por agora, nesse momento quieto, sentia algo que não sentirá em 3 anos. Sentia-se pronto.